Olá, seja bem-vindo à nossa sala de conversa, seja bem-vindo ao programa Menoridade. Hoje nós recebemos ali Ministro do Estado, Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. Sr. Ministro, muito obrigada pela disponibilidade para não bem falar de um setor muitíssimo importante, família. E a hora que nós te falar de família, automaticamente nós te falar na proteção dos menores. A hora que nós te falar na proteção dos menores na Cabo Verde, nós te falar na políticas públicas. Quais são as políticas públicas hoje para a melhor defesa dos direitos das crianças? Bom, muito obrigado pelo convite, por estar ali também com nesse programa Minoridade, para nos falar um bocado daquilo que é proteção de criança. O governo tem bem delineado aquilo que é a importância de proteger a criança hoje. E a importância de proteger a criança é garantir o futuro do nosso país. E claramente que nós assumimos tudo, também no sentido de garantir que uma criança, enquanto for criança e adolescente, estiver no ambiente de escola, de família, no espaço de estudo ou de lazer. E é nesse quadro ali que nós desenvolve tudo aquilo que é nossas políticas públicas, no sentido de proteger-se, para se poder ter acesso a tudo, para se poder ter acesso a uma educação, para se poder ter acesso à saúde, para se poder ter acesso a saneamento, habitação, água, eletricidade, para se viver com o mínimo de dignidade no ambiente em que está. Então é nesse quadro ali que o governo tem definido um conjunto de medidas e de políticas para proteger nossas crianças e também para pôr muito longe, mais longe mesmo, de lugares e contexto em que esse direito a ser violado. E não está fala, claro, evita de qualquer forma trabalho infantil, evita de qualquer forma tolerância zero, abuso, exploração sexual. Então, se não cria que as condições que me falei anteriormente, e mais não proteger-se de chiga naqueles ambientes e contexto de que se ser violado esses direitos, não se contribui enormemente para a criança ser efetivamente protegido. Por isso que na nossa ação de governo, nós protege crianças através de proteger famílias que têm menores de 15 anos, no acesso ao rendimento social e inclusão. É prioritário que essa família que tem crianças menores de 15 anos, é prioritário no acesso à saúde, em termos de taxa, isenção de taxa moderadora de saúde e de criação de um plano de saúde diretamente direcionado para esse. É prioritário no acesso a transporte escolar, a ter acesso a kits escolares junto de nossa fundação para a ação social, escolar. Mas mais importante do que tudo, ele não cria espaços em que a criança está no horário contrário à escola, para se poder efetivamente ficar longe de ambientes em que esses direitos estão a ser violados. E creio que se não faz aquele trabalho ali, não consegue chegar ao nosso objetivo máximo, que é proteger o máximo possível. Aquele é que é o nosso objetivo, aquele é que não tem estado a trabalhar e aquele é que não tem estado a melhorar ano após ano. Infelizmente, a hora que nós fazemos uma radiografia da situação da criança em Cabo Verde, que as respostas nem sim. A hora que nós é, por exemplo, dados que saíram recentemente, que o próprio Procurador-Geral da República dizer que cerca de 600 e tal casos de abuso sexual na Cabo Verde, 50% é exatamente crianças e adolescentes. É um número que te pôs o país um ponto de interrogação. Onde é que não te falhar, onde é que não temos de orar e onde é que não temos de trabalhar? Bom, no que se fala, nunca deve jogar para a estatística. Se um caso é grave, se 2 casos, mais grave ainda. E, portanto, ali, violação de direitos de criança, que é um número que não também analisa, para não falar, hoje é 600, antes era 1000, ou amanhã pode ser 200. Aquele 600, 200 ou 1 é gravíssimo e nunca deve ter nenhum tipo de tolerância perante aquela situação. Ali não tem 2 aspectos importantes, que é não tem que reforçar, de facto, proteção de crianças no horário contrário à escola. Para que, a hora que sair de escola, está no espaço onde está a ser protegido. Que é centros de dia, está lá, estuda, brinca e depois sair de lá para bater com a sua família na casa, para ficar longe de ambientes maus. Só que por vezes, a hora que chega e entra dentro de família, por vezes é lá que está grande problema. Estado que pode entrar dentro de casa de uma pessoa.
ali a grande questão que nós fazemos é um trabalho de sensibilização para evitar para que os aspectos desenvolvam e sensibilização com a própria criança, para ele próprio aprende e denuncia quem é que está violando seus direitos. Então, creio que deve continuar esse trabalho. É claramente que mesmo que não tiver um caso, ele é grave, ele é gravíssimo na sociedade. Para uma criança é para proteger, criança que deve ser nunca violentada nos seus direitos, ainda mais se é violação sexual, que é mais grave ainda, que é extremamente pior. Não tem um plano de ação contra a violência e abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele tem várias etapas, ele envolve várias instituições. Tudo isso tem feito, o Estado está fazendo um trabalho muito meritório, principalmente na área de turismo. Não sei, uma ilhas, moda Sal, Boa Vista, para modo de visita de turistas, ilha mais propenso a esse tipo de situação ali, mas não tem Estado a fazer um trabalho de prevenção e de evitar esse tipo de casos ali. Agora, tem aquele parte que o Estado que está conseguindo. O Estado que está conseguindo dentro de 4 portas, dentro de 4 paredes, aliás, desculpa, de uma família, e lá dentro, por vezes, acontece coisa que passa o controle do Estado. E compete a nós, enquanto Estado, enquanto governantes, enquanto decisores, fazer de tudo para que aquela criança, a hora que está naquele ambiente, aprende, denuncia com as pessoas. E também trabalha, tudo famílias na Cabo Verde, para respeitar direitos de criança, e trabalha para evitar que situações daquela podem acontecer. Mas, repito, ele está penitenciar ali. Mesmo que fosse um caso, ele é extremamente grave. E a sociedade que deve ser tolerante nunca. Para não bem vanglória, para não falar, hoje é 200 casos, ontem era 50, hoje é 200, ontem era 300, não está melhor do que ontem. Não. Não está ainda na mesma situação grave, para modo mesmo que for um caso, ele é uma situação grave. O Sr. Ministro dizia uma coisa um bocadinho que é super importante. No mês de novembro, às vezes a gente é junho, que é mês da criança, mas mês de novembro também é o mês dedicado à criança, até porque dia 20 é dia mundial da criança, exatamente por causa da Convenção dos Direitos das Crianças, e Cabo Verde ratifica a maioria daqueles itens da Convenção. Tem um ali que Cabo Verde devia pegar, que é artigo 12. Artigo 12 da Convenção diz exatamente que a gente deve dar voz. A criança tem que ter voz. E uma coisa que o Sr. Ministro disse há um bocadinho é mesmo para falar, para dizer o que é que esta... Aquilo é a grande questão. Mesmo, por exemplo, na questão de plano contra abuso sexual de crianças e adolescentes, a questão de participação de criança é muito, muito, muito importante. Na tomada de decisão, fazer aquele que tem vontade, aquele que gosta, aquele que te sente bem, e para ser desenvolvidos. E a hora que desenvolve, ele denuncia, ele fala, ele sente, ele cria um campo em que ele atua melhor. E voz a criança é exatamente entidades públicas, bem, eu encontro aquilo que seus desejos. Estuda, tens acesso à educação, à saúde, à educação, permite ter seu tempo para lazer, desenvolve mecanismos de convivência, desenvolve mecanismos de tolerância, desenvolve no momento certo, no tempo certo, fazer tudo o que usa no tempo certo. E que ele é um trabalho que no necessário te desenvolve e te faz e ajuda que os meninos ou que as crianças a desenvolver. E Cabo Verde é um país que não tem que falar aqui claramente, é um país modelo, referência na defesa e na respeito de direitos internacionais, mas a grande questão é que ele nunca deve ouvir só para estatística. E nunca deve ouvir só para números. Por atrás de números tem pessoas, tem aquela criança que tem sentimento, tem alma, tem desejos, tem sonhos. E aquela hora que não quebra ele, que viola ele seu direito, já não mata o futuro do nosso país. Então é nesse quadro que o governo tem atuado sempre, num tentativa de prevenção e de dar voz a crianças, da voz para lidera esse processo de crescimento. É claro que tem questões que se toma decisão, é um menor. Com certeza. Mas seus desejos, suas vontades, ser feliz, é algo que é intrínseco de cada um, de acordo com o contexto que você está. E eles não devem criar as condições para se fazer aquilo. E vem aí o Parlamento Infanto-Juvenil, é um ano extraordinário, e no Parlamento Infanto-Juvenil, que o senhor Ministro já esteve presente várias vezes, não precisa também trabalhar aquele Parlamento na forma de dar mais voz e de também convencer alguns políticos a estar presente, e governantes também, a estar presente naquele momento para ouvir o que é que a voz da criança, a voz do adolescente. Exatamente. Ele é interessante para nós, ele tem uma grande noção de realidade.
de contexto onde se vive, onde se está, e de dimensão de nosso país. Esta é uma grande noção de tudo isso. E a grande vantagem que a criança tem, a criança que está falando nunca na eu. Ele está falando naquela comunidade. E a comunidade imensa de água, e a comunidade imensa de luz, e a comunidade imensa de segurança, e a comunidade imensa de alguma coisa. E no relacionamento com adultos, um adulto te pede às vezes audiências, vai tratar esse problema, esse assunto, e que te põe problema de ser comunidade. E crianças te põe problema de ser comunidade. E que é extraordinário, uma diferença enorme para o sentido de engajamento que tem na comunidade. Então, aquilo é que não tem que manter naquela criança a hora que dá um adulto, com cidadania plena, com grande capital social engajado nesse desenvolvimento. É por isso que não está posto tchau na educação. Tchau entre 0 e 18 anos, não tem que chegar aquele dia que nenhum cabo-verdiano cada paga. E no estado está consigo, entre secundário e básico, tem isenção de propina. Na creches não tem ainda alguma lacuna, não tem que desenvolver para não conseguir ter uma rede de creches. E nesse momento, só no próximo ano, é cerca de 12 mil famílias que nos tenta beneficiar com acesso a creches, com programas de desenvolver jardins infantis na comunidade, para nos reforçar ainda mais esses jardins infantis. E nos criam algo extraordinário, que é programas de cuidadores informais. É a única que é possível montar um jardim, é a única que é possível montar um creche, por exemplo, numa aldeia, numa comunidade que tem 4, 5 meninos, e que tem uma escola, que tem uma estrutura de jardim. Uma pessoa vizinha pode tomar conta de que as crianças, de uma forma pedagógica, de dar informação, e tomar conta de crianças, e ter um rendimento, e é através dela que as crianças têm acesso a pré-escolar, em vez de esperar que se chega na idade para a primária que tem nessa escola. Por acaso, pré-escolar é um assunto que não tinha preparado para não falar, Sr. Ministro, porque alguém escreveu que um país que não aposta no pré-escolar é um país que no futuro pode ter mais delinquência. Não quer saber se ele está intrinsecamente ligado, mas há quem diga que quem aposta na pré-escolar, no ensino pré-escolar, pode ter menos delinquentes no futuro. O país está preparado exatamente para fazer essa aposta? E nesse momento, nos falou claramente, o país está preparado e está trabalha para conseguir isso. Por não tem cerca de pariba de 80% de crianças está por si, mas tem um problema ali que é jardins infantis, em algumas localidades, e creches. Creche, para libertar mães, para trabalhar, para ter rendimento, para desenvolver profissionalmente, pessoalmente nessa comunidade. E 12 crianças, a hora que estão no ambiente de escola, de creches, desenvolve mais saudável, aprende valores mais cedo, e dá um cidadão mais engajado com a sua sociedade. E aquele é que é trabalho que não tem Estado a fazer. Agora não sabemos, prolifera a rede de creches, cria uma rede nacional de creches, um reforço de pré-escolar, e juntamente com o Ministério da Educação, para no bem criar aquele, não se dá fazer um investimento forte. Por exemplo, parte daquilo que é a nossa estratégia nesse momento de erradicação da pobreza extrema e que desenvolve um mecanismo financeiro muito importante que é fundo mais que 50 cêntimos de euro de cada turista que entra na Cabo Verde também para aquele programa. Parte de que os recursos também para rendimento social e inclusão, mas uma parte também para criar redes de creches. Lá na única que é possível, que nesse momento ainda tem, para não igualar oportunidades de crianças desde bebê. Única tem, criado rede de creches, pré-escolar e centros de dia. Você pega crianças, bebés, crianças de 4 a 6 anos e depois centros de dia a partir de 6 anos até 12, 13 anos e depois, a hora que estiver na liceu, ou seja, no ensino secundário. E que ela está criando tudo condições para ter um desenvolvimento adequado. É claro que o contexto familiar é extremamente importante, um contexto familiar que marca toda a diferença. Se nós não damos oportunidade de estar na escola, de estar nos centros de dia, de desenvolver e chega na casa e está violar os seus direitos, a situação fica extremamente difícil. Então é por isso que não tem que trabalhar também juntamente com famílias para respeitar, ama e cuida de crianças e que viola esses direitos. Mas
uma criança que está numa família que está a violar esse direito é uma criança que está numa família adequada. E não tem que criar condições também para proteger crianças de ser família que às vezes está tratando direitos. Por isso que nós também desenvolve mecanismos de alargar centros de emergências infantis. Ora, a criança tem um problema na casa, o pastário tem condições de tomar e dar proteção. Nesse momento, já não abre na SEL, não sabem abrir na Santiago Norte e na Santo Antão no próximo ano, para não criar um rede a nível nacional. Ou seja, Santo Antão cobre a região de Santo Antão, São Vicente cobre São Vicente e São Nicolau, e SEL cobre SEL e Boa Vista nesse primeiro momento, e Santiago fica com a zona Sotavento, para não poder criar ali um quadro em que, de facto, não te protege todas as crianças que têm problemas na seio de ser família. Mas não tem que trabalhar também na família, no sentido de que a família tem que ter rendimento, e tem que ter educação, e tem que ter tudo bem que é preciso. Mas tem que estar consciente de ter responsabilidade primeira para a educação de seus filhos. Que pode ter desresponsabilização de família, achando que o governo, o Estado, a Câmara tem que fazer tudo na nome de um país ou na nome de um meio. Esforço para a educação de um filho é um esforço conjunto. O Estado te cria escola, te cria estruturas, te ajuda com custos, mas obriga a para a escola, por cumprir horário, por ser tolerante, por desenvolver questões essenciais. É a família que está dando. E se a família que tem que ir lá, é complicado. Por isso que não tem que trabalhar também naquele cidadão que hoje é criança. Para amanhã, na hora que constitui família, para constituir família baseada naqueles valores. E, por vezes, esses pais não têm que trabalhar para não minimizar os efeitos, que é uma grande sensibilização para defender direitos e interesses daquela criança. Há bocadinho o Sr. Ministro falar nessa questão de centros de emergência infantil, que também ser aberto nesse outro sítio, que ainda a KT. Então, lembrar-me que lá atrás tinha apenas dois centros infantis, mas tinha alguns lugares onde eu botava poucas crianças, tipo que centros foi encerrado, numa altura que esse centro foi encerrado, porque está a defender que uma criança tem que estar na sua família. Mas quando a família que pode dar essa resposta, é uma obrigação do Estado, ele não é facultativo, é obrigatório. Para ter a obrigatoriedade ali, tem que ter lugar para pôs. É um caminho que o governo está a arrepiar caminho exatamente porque tem as necessidades das crianças estar protegidas quando a família te responsabilizar. O grande problema que eu tenho ali nessa questão é o seguinte: nós nunca se cria centros de emergência infantil por criar. Não se cria para não ser eficaz e para não proteger efetivamente crianças. E crianças também para centro por decisão judicial. Portanto, tribunal que trata de família. O único alguém que pode tratar uma criança de ser família é tribunal. E o que nós estamos a fazer é criar condições a nível de Cabo Verde para o tribunal poder atuar à vontade. Porque tem um problema na ter uma criança de ser família. A hora que hoje aquela família se viola direitos daquela criança. E ali o trabalho de nós é estar muito atento à criança que está na escola, muito atento à criança que está nos centros de dia, muito atento a meios que circula para os primeiros sinais de uma atua junto de família e se não repara, chegar à conclusão de facto se há problema, aciona o tribunal, atua e traz a criança. Que é uma questão que não coisa. Que os centros que fecharam, para mim, tinha pouco criança. Tinha 12 crianças. Em 2019, por exemplo, centro de emergência de Picos, aliás, Santiago Norte, tinha 12 crianças, não tive que encerrar. E que as crianças foram trazidas aqui para a praia. Gosta não é uma dinâmica de sociedade, muda. Mas níveis e tornou-se uma necessidade urgente. Tornou-se uma necessidade e não tem que fazer, mas arrepia caminho também, que é uma hora que pode uma solução que boa adota no passado e pode levar para um caminho, tomar com as melhores das intenções, depois pode uma situação altera, ou pode mudar outra vez, e que é normal e não deve estar ciente e consciente, mas que é que nossa função e nosso papel, fazer sempre o melhor para coisas melhor. E o que mais está levando a ter algum recato é que, para modo, felizmente, para modo, não tem que defender liberdade, não tem que defender privacidade, não tem que defender tudo que usa Estado que pode estar dentro de quatro paredes. Mas Estado tem uma obrigação, se a Carmelita fala, de hora que hoje tem violação de direito da criança, tem que atuar. E tem que atuar sem nenhum tipo de hesitação.
e tem que treinar aquela família. E que não se cria condições para ele, juntamente com os centros que não se também cria, para que as crianças podem ter coisas. Aquela parte de educação, saúde, crianças, tem como chegar nele, tem como estar nele. O problema é a hora que sai de escola. A hora que sai de escola, quem é que se toma conta dele? Durante aquele tempo que está fora da escola. Ou é rua, ou é família. Se aquele meio que ele peita trabalha, que tem alguém para tomar conta dele, está na rua. Se está na rua, ele não sabe consequências ao que a rua toma conta dele. Por isso, ele tem que criar redes, centros de dia, centros de lazer, para acolher as crianças. E durante o ano 2024, nós sabemos que cria cerca de 6 ou 7, um pouco para tudo o Cabo Verde, exatamente para cobrir aquela questão ali. Muito importante. E depois, crianças que estão na rua. Por acaso, Cabo Verde tem pouco crianças de rua, ou seja, crianças que dormem na rua. Não tem pouco. Nunca tem quase, mas não tem alguém que está criança que está na rua. Estava para casa só para dormir. Aquele outro tempo ele está na rua. Dentro de um projeto que nós desenvolvemos, que chama Projeto Capital Humano, nós também criamos uma linha de financiamento para nos resolver essa questão definitivamente. Não tem 426 crianças naquela situação ali, em todo o país. É Sal, Boa Vista, Santiago e São Vicente. Na São Vicente, a situação é preocupante. Na Santiago, é preocupante. Na Sal, é preocupante. E nossa ação tem que ser retirar-se de rua. É o que os centros, é o das formação, é que mantém uma vigilância constante e reparece. E que é um trabalho que não tem que fazer e que não se está a fazer paulatinamente, não se está a melhorar, mas ainda é tal questão. Estatística é que é bom. Estatística está iludindo a tomar medidas, não está começa a frear. Não, tem que ser a zero, nunca crê. Capolitão. É quase difícil, mas não tem que pensar assim, não tem que agir assim. Sr. Ministro, nota fazer ali um curto intervalo, nota voltar daqui a nada. Para o boca dela na casa, acabou sair do lugar, já, nota na segunda parte. Olá, seja bem-vindo à segunda parte do programa Menoridade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Nós recebemos ali hoje o Ministro do Estado, Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. Sr. Ministro, não parar num ponto super importante, a questão de crianças de rua. Manda o Sr. Ministro a dizer, as estatísticas, não tem que ter estatísticas para não poder situar onde é que não está, mas a hora que ele está a falar que tem centros urbanos preocupantes, tipo São Vicente, Santiago, que as duas ilhas turísticas, para 2024, o Sr. Ministro está a concretizar hoje exatamente qual é que é esse projeto. Bom, para saber a maneira que também fazer essa questão das crianças que estão o tempo na rua. Exatamente. Nós, no começo, fazemos um trabalho de uma forma consistente. De 400 e tal que estava, não consegui atingir com formação cerca de 200. E uma parte desse regressa para a família. Regressa para a família, quer dizer, deixa de frequentar a rua, de estar na rua, regressa para a escola e começa a fazer atividades não na rua, de estar sempre na rua. E naturalmente tem uma outra parte que faz formação profissional e começa a fazer essa atividade, mas houve uma parte também que nunca tive sucesso, que continua na rua. E nos anos ali houve outros que vêm junto e depois criou uma bolsa de crianças na rua que deve preocupar-nos. Para modo nunca se bem compara se hoje é mais teu ou mais pouco do que era antes. Para modo tal questão da estatística, aquela que está trazendo nossas responsabilidades. A responsabilidade de nós é resolver o problema e dar uma solução a aqueles meninos para se poder ter um futuro e não estar na rua. Então aquele projeto é o seguinte, é identificar-se e desenvolve trabalho de criar condições para que estão na rua. Ou das uma profissão, para ter um monte aqui tem 17 anos, está naquele limbo entre maioridade e minoridade, e está naquele limbo é das uma profissão, que é que pode mandar para a escola outra vez, manda-se para a escola, e manda-se para a escola que só manda para a escola. É manda-se para a escola e evita que se volte outra vez à rua. Que é, manda-se para a escola, mas fica logo ligado a um centro de dia, a um centro de lazer, e a família está a ser responsabilizada na toma conta de fazer acompanhamento para evitar para estar na rua. Para às vezes estar na rua por vários motivos. Mas tem motivos que é razoável. Por exemplo, realmente estar na rua para maior rendimento. É que é razoável. O governo pode chegar na família, entidades podem chegar na família com vários programas e dar rendimento à família.
E não tem que fazer aquele trabalho ali. E permite com que as crianças que desenvolvem nessas atividades na rua. Rua sempre a passear. Rua sempre a brincar. Não rua para se viver a maior parte do tempo na rua. Então, aquele projeto e não te espera, mas no próximo ano está concretizá-lo e tem um forte engajamento do governo através do Banco Mundial, mas também com o financiamento do próprio Estado de Cabo Verde do Fundo Mais, uma parte também para essa questão ali de ter crianças na rua, que não pode respeitar efetivamente aqueles direitos de uma criança. Ora, quando te falar de direitos da criança, não te falar a nível macro também, não te falar um pouco, às vezes não te ficar um bocadinho de banda, te falar, levar a pensar nas crianças com deficiência. Vão receber ali algumas associações, vão receber pais, a falar sobre essa questão de crianças com deficiência, naquele parte de INPS. Ainda se continua a dizer que aquela segurança social ainda se escalcanhar daquilo, sobretudo lá no início, hora que tem aquele diagnóstico. Tem alguns, mal que me está a dizer, tem alguma especialidade que ainda é coberto para previdência social. Ele é um passo, não te lembrar que lá atrás também tive essa conversa, mas o senhor ministro, hoje não te ali a cobrar ele, deve estar ali a lembrar, quando é depois não está bem cobrar o senhor ministro, ele, hoje não está ali quase nesse tipo de cobrança. É uma necessidade realmente ter esse tipo de especialidades na INPS? Exatamente, claramente, e aquele que é o próximo passo que nos está dando em termos de reforma de segurança social. Deficiente ou pessoas com deficiência, nosso estudo um dia não pode ser uma pessoa com deficiência. Basta não tiver uma doença que tem tornado incapacitado, que ela está transformando numa pessoa com deficiência. E não deve ter uma estrutura de segurança social e de previdência social que está acudindo naqueles momentos. E que ela é uma decisão que já não toma em termos de aquilo que será o próximo passo em termos de reforma de segurança social. E liga isso a quem é que está contribuindo, que tem a ser filho também com deficiência. E não só a questão de subsídio, mas ajudá-lo no tratamento desse filho. No tratamento ou no cuidados desse filho. E tem outra questão importante. A previdência social tem que começar a entrar no mundo dos cuidados. Não só no mundo de doença, ou seja, de fazer com participação, para morrer, tem um dor de cabeça, para comprar um remédio, tem que fazer um taque para contribuir, mas também no cuidados. Se é um incapacitado, de jura na contrato alguém para tomar conta dele, principalmente na hora que é criança, para ajudar aquela família a estar livre para trabalhar e a estar em condições de continuar a fazer sua vida normal dentro do quadro que é possível. Então, aquela reforma de segurança social não se avança com ele, e tudo o que as reclamações e que as queixas legítimas, justas, que as ONGs e a própria família estão a fazer em relação ao processo, de ser devidamente registrado, não também avança com ele, passa por uma alteração de legislação, ele passa por um engajamento do próprio setor de saúde, na definir listas de aquilo que não pode considerar doenças incapacitantes, mas aquele ano não se avança com ele e não tem, pode ter garantia na próxima vez que cobrando esse afeto. Porque o que é que está a dizer? O que é que dizer ali no programa é que quanto mais cedo for o diagnóstico e o acompanhamento para especialistas, para cada um de que área, que eles precisar fonoaudiologia, eles precisar de fonoaudiólogo é um daqueles que mais está a dizer, outras terapias. O desenvolvimento da criança é mais depressa. Tem uns, inclusive, a dizer que a inclusão também na escola é um bocadinho difícil, esses filhos sobretudo para aquelas crianças que têm problemas, tipo, que as crianças que têm patologias não visíveis, que têm deficiência intelectual. Botou ele, não, ele tem direito, ele é um menino direito, mas dá de trás que ele é um grande calcanhar daquilo. Um grande calcanhar daquilo do nosso país. Que lida com questões que têm a ver com pessoas que têm deficiência ou que têm algum tipo de incapacidade. E no nosso país tem um longo caminho para percorrer. O nosso sistema ainda que te dá devida proteção, e não deve, para não melhorar, não tem que reconhecer isso. Faltar nos especialistas, faltar no conhecimento
ainda nunca tem uma estrutura que tem um nível de conhecimento adequado para não trata tudo que aquela área ele tem de bom no sentido de bom para desenvolver, para não poder dar um passo em frente na nossa sociedade, para não ser uma sociedade efetivamente inclusiva. Uma sociedade ele é inclusiva, a hora que dá um tratamento especial a quem que merece um tratamento especial. Pessoas com deficiência, não é para uma hora de privilegiar-se, mas deve um tratamento especial. E não deve trabalhar nesse sentido. E ainda queremos faltar nos especialistas. Não tem que fazer investimentos ali nas especialidades para cuidar daquela parte ali. Imagina alguém que tem um problema de... Tem uma hora que Carmelita falou, de síndrome de Down, de questões de autismo, paralisia cerebral. É que está no principal centro, se os pais que têm condições, está longe, quem está cuida dele, quem está trata dele, mal que ele é feito, ele está desloca para ali, quem está cuida dele. Não falta uma equipe ali. É um trabalho grande que não tem que fazer. É um trabalho de formação que não tem que desenvolver. E que lá não se trabalha nele, não se fazer um trabalho ali com algumas entidades de especialidade. Para não tentar desenvolver, que lá não tem ele incluído dentro daquilo que se chama de estratégia nacional para a inclusão de pessoas com deficiência. Que passa exatamente por isso, que é grande passo. Envolve universidades nesse processo. Universidades ali e fora, para não poder saber que tipo de tratamento que não vence para cada tipo de pessoas com deficiência que não tem ali. Depois, tem aquela parte que é mais fácil de fazer e que não tem cidade de fazer, que é subsidia ONGs para fazer um trabalho, ajuda, apoia monitores para fazer um trabalho, ajuda a ter especialistas para ser num determinado centro específico, mas ser um especialista... Mas mesmo assim está a dizer que não é ainda suficiente, não é o desejável. É que é desejável, nem é que é suficiente, mas não tem pouco alguém especialidade nessa matéria. E não tem, para além de questão de recursos, que desculpa, é que a não se falou, não, tem poucos recursos. Eventualmente recursos é pouco na toda parte do mundo, nos Estados Unidos, na Cabo Verde, na tudo. Já que nos direito, ele transforma o eficaz para aquilo que nos amesta. Quer dizer, então, ali, o trabalho que nos está a fazer é tentar de uma forma eficaz, usa-se aqueles recursos para aquilo. Mas não tem um problema, não tem que assumir. Tem um problema de falta de especialistas para lidar com pessoas com deficiência. E já não sentiu no estudo na Cabo Verde. Já não sentiu. É um problema que não tem. E não tem que dar o passo seguinte. E aquele é que é o trabalho que o governo está... E as crianças é que estão mais sofrer, porque estão mais necessitadas... Crianças não é que pode marcar futuro. É que pode dar igualdade de oportunidade. É que pode dar igualdade de oportunidade de se tiver uma pessoa especialista. Então aquele é que é o trabalho que não se está a fazer, que não se está hoje, é modo. Ainda costumo dar exemplo, não tive tão problema na Cabo Verde no passado. Nos anos 80, nos 90, até anos 2000 ainda, com médicos especialistas, né? Obstetrícia, ginecologia, cardiologia, né? Que tinha que a especialidade lá, coisa que não fazia. Não trazia de fora. Não trazia de fora, através de cooperação. Não trazia de fora. E nessa questão de pessoas com deficiência ali, não se trabalha para aquilo lá. É que é fácil, é que é barato, uma hora que as pessoas precisam, mas não tem que fazer um trabalho demanda nos técnicos especialistas para fazer que a especialidade fora, mas até lá não tem que trazer alguém. Tem que tentar trazer especialistas para cuidar de nossas crianças com deficiência, enquanto ali na Cabo Verde nunca tiver ainda pessoas com preparação em número suficiente. Não tem pessoas que estão a fazer um trabalho extraordinário, com muito sacrifício, que é esse que está preparado, mas é pouco para a demanda que tem, e mesmo nas instituições, aquele trabalho que está a fazer muito, muito meritório, deve ser acarinhado, deve ser incentivado, mas também ainda é pouco para a demanda que não tem, um pouco para todo o país. Pois no lugar de uma criança, enquanto governante, enquanto decisor, ele chega a ser até complicado, né? Pôr no lugar de criança, pôr no lugar daqueles pais, tem uns que têm chorar, outros que têm mesmo da entrevista, põe no lugar de uma criança que está na... põe nem sequer no lugar de uma criança que está na praia, nem no lugar de uma criança que está na selva, ou na outras partes ainda põe no lugar de uma criança que está no fundo de Santa Catarina, no fundo de Santo Antão, no fundo de São Nicolau, que tem uma deficiência. Né? E nós devemos trabalhar para dar uma solução. E não tem que lutar para aquela solução. É trazer-se para o centro, com sacrifícios dos pais, de ser espaço natural. Naturalmente não tem que trazer-se para o centro, mas é que aquela é a melhor solução. É claro que é possível ter um centro, tudo parte de canto de Cabo Verde, mas pelo menos, nós é um país arquipelágico, pelo menos tem que adaptar
a nossa realidade arquipelágica naquele aspecto ali. E naquele aspecto ali que não tem, então, que tem número de especialidades, os especialistas suficiente para ter alguma cobertura a nível de país, mas é uma área que, de facto, Cabo Verde tem ainda o caminho para fazer, para não faltando recursos humanos, faltando especialistas. Senhor Ministro, e a estratégia que nos desenvolve de inclusão de pessoas, para a inclusão de pessoas com deficiência, para tornar-se uma vida ativa, é exatamente aquela. De ter capacidade de igualar as oportunidades no tratamento de base. Há bocado o Sr. Ministro bateu num tecla super importante, que é a questão da responsabilização da família. Teve uma iniciativa de pessoas, teve aldeias infantis SOS, preparar tudo um documento, foi entregue no Parlamento, ele que foi absorvido para ninguém, que é a questão da responsabilização parental, que continua a ser o grande calcanhar daquilo desse país. É responsabilizar a família quando esta desresponsabilizar. Mas para responsabilizar-se a família, ele tem que ter um suporte também. Exatamente. Quer dizer, famílias tinha família na Cabo Verde e não deve falar também não deve falar claro para pessoas também hoje a responsabilidade de vida. A mim assume tudo a responsabilidade que não tem enquanto governante, enquanto político. As consequências políticas, críticas, direito ao mariado, mas crítica legítima do cidadão, de criticando, de mostrar um caminho, para coisa mostra ali, te representar, isso ali para trabalhar, para resolver problemas que a sociedade está colocando. Está colocando enquanto governo, está colocando enquanto decisores, mas também a família tem a responsabilidade também de cuidar de ser criança. E que é razoável um pai ou uma mãe tá-me toma conta de ser filho sobre ele comida. Tá-me toma conta de ser filho sobre registrar. Um menino 11 horas à noite na rua, com 10, 11 anos de idade, a responsabilidade de quem? É para pôr um polícia na cada casa? Para pôr uma entidade de Estado na cada casa para impedir que aquele pai para deixar aquele menino sair? É grande questão que não está. Se o menino está na rua às 11 horas da manhã, alguém é culpado. 11 horas da noite, aliás, alguém é culpado para aquele menino estar na rua às 11 horas da noite. Se a polícia pega ele, a polícia deve apanhar ele, levar ele para sua casa, mas pais têm que ter uma consequência, sofrem uma consequência para aquilo. É que é razoável, é que é normal. E nunca pode normalizar aquela coisa ali, mas é normal um menino de 11 horas estar na rua, de 11 anos, aliás, estar na rua sem um maior junto com ele ou sem seus pais. É normal ter crianças que te passam 3, 4, 5, 6, 7 dias que te chegam na escola para que tenham noção. E te mora com seu mãe e com seu pai. Ele é um problema que é transversal. É transversal. É transversal. Por isso que essa ideia que algumas coisas te acontecer na classe média baixa já não faz sentido. Era um problema transversal na Cabo Verde. Tem duas coisas que empreende, a gente tinha noção, era transversal, e tenho certeza, agora que está nessa função há alguns anos. Violência baseada no género, violação dos direitos da criança, violação dos direitos básicos, ele é transversal. É que a escolhe ninguém, ele é transversal. E o trabalho tem que ser a nível transversal para poder resolver esse problema. E essa coisa de responsabilidade parental, ele deve ser moda lei de VBG, que é um crime público. Ora que tem violação de direito de homem ou de mulher por agressão física de mulher ou de homem, mas não sei, mas 99% de homens sobre mulher, vizinho se hoje, xinte, ou alguém queixa que pode ser retirado. E também é uma coisa com o direito de criança, ele não deve dar um passo em frente nessa matéria. É entendimento do Sr. Ministro parental, volta à lei realmente. Exatamente. A responsabilização parental, pegar aquele documento, porque na altura dizia que tinha choque de normas. Não tinha choque de normas, tem. Agora, naturalmente... Tem esse entendimento de trabalhar aquele documento não tem entendimento de trabalhar esse documento para não melhorar a família? Para não melhorar, pronto, nem se fala em nome daquilo que é minha percepção e do contacto que tenho com deputados, nesse caso, de um grupo parlamentar, de tentar melhorar e de levar para frente. Mas é um processo que depende essencialmente do Parlamento. Governo, para ser parte, ele tem iniciativa e capacidade de iniciativa legislativa nessa matéria. Ele envolve áreas e sensibilidades que têm a ver com órgãos de soberania, órgãos de justiça, que têm a ver com
com aspectos que não tem que ponderar bem antes de não avança, né? De não avança com ele. Mas acredita-me, ao longo desse próximo ano não tem condições de avançar com ele. Por quê? Porque crianças e adolescentes, se são com responsabilização familiar, se são no mundo de crime, de coisas, com responsabilização familiar, pode diminuir. Para morrer próprio, para está ser a primeira sentinela da ação daquela criança, ou daquele adolescente. E, naturalmente, que todo o contexto te ajuda, todo o contexto te conta. Quer dizer, não nunca está ali para tornar o mundo uma coisa, moda falar, que é zero crime, zero Com criança. certeza. Nunca é possível. Mas não tem uma obrigação de tenta. Não tem uma obrigação de tenta. Portanto, aquilo é que é a nossa tarefa, aquilo é que não deve fazer, aquilo é que não deve beicolher, aquilo é que deve lutar, aquilo é que não deve tentar, né? E não acredita, mas ao longo do próximo ano não está a fazer, mas é tal coisa, quer dizer, às vezes das pessoas que eu estou a estar, ainda fica preocupado, a hora que todos próprios nós políticos induzem a sociedade a irresponsabilidade. Por exemplo, imagina, a hora que um senhor ou um homem agride uma mulher dentro de sua casa, agride sua esposa, e um político, em vez de condenar aquele homem, em vez de condenar aquele ato de flama, violência, não tem que ser implacável, justiça para tua. Ele está falando culpar o governo. Que devia atuar antes, que devia prender aquele homem antes, que devia fazer alguma coisa com aquele homem antes. Aquele coisa que você está falando. Aquele outro que bate, ele está a culpar também o governo. Então, essa questão ali, não deve estar mais ciente de que tem coisas que ultrapassam governos, ultrapassam estados, ultrapassam câmaras, ultrapassam hora que tem ações em que de facto, entre quatro paredes, que é possível, né? Que é possível uma ação de prevenção antes. Naturalmente, a responsabilidade total é da pessoa que faz. Claro que tem situações que pode atuar antes, pode desenvolver as ações antes e evita. Se você sabia, se é mudar sinais, se é mostrar, é a tua responsabilidade, naturalmente, de órgãos que atua. Agora, se você sabia, se você coisa, você pode também passa um sentido de irresponsabilidade. E ali não tem que ser responsável. Quem está à frente de instituições públicas e de governo tem responsabilidade sempre. Mas família também tem responsabilidade sempre. Nunca pode falar, não, só quem estaria lá que tem responsabilidade, daquele outro lado que tem responsabilidade. E um pouco sociedade, se diz começar a perceber isso. Exatamente. Ao longo dos tempos de fazer programa, vou acabar por perceber, as pessoas te encontram na rua e estão falando sobre isso, sempre está a dizer família, família, família. É uma necessidade, o empoderamento da família, mas apostando na organizações não governamentais que atua junto com a comunidade, apostando na assistentes sociais para fazer um trabalho de prevenção, que seria um caminho também para evitar muita criminalidade e evita muita coisa que tem a acontecer. Exatamente, eu não estou a fazer com crianças. Trabalhando na crianças, prevenção. já muito tem pessoas que não estão monitores de rua. Esta está no meio de crianças, esta ajuda crianças, esta envolver-se, engajar-se no sentido de volta para a escola. Tem todo esse trabalho que os centros que não têm a casa, por exemplo, está a fazer aquele trabalho ali na rua. E muito bem. Agora, Butem de facto é um problema de não tem que alargar-se através de maior investimento, não tem que alargar-se e colocar-se mais no escopo de estar na rua, que está junto com as crianças, e não tem que, de facto, proliferar ali espaços para crianças estar no horário contrário à escola. Com certeza. Por acaso, ali no centro de trabalho, junto com a polícia, junto com várias instituições, de não criar um programa de prevenção, que já está em andamento, mas de não reforçar-se para poder resolver esse problema. Vamos dizer, há bocado, no mês de novembro, tinha gente a esquecer que ele é um mês também dedicado às crianças. Na reta final, Sr. Ministro, uma palavrinha para nós crianças. Uma palavrinha que temos para nós crianças é o futuro da pertencer-se, pensa na esperança, cria num ambiente e contexto adequado, mas não deve fazer tudo para que ele aconteça, mas não está ali para nos proteger-se, para se criar saudável, para se poder realizar todos os seus sonhos. Para morrer criança é sonho, é poesia, é amor.
a hora que vira cidadão, para ser um cidadão de corpo inteiro e engajado com esse país. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, por vir ali na nossa sala de conversa, fazer-nos perceber exatamente quais são as políticas públicas do governo em relação à proteção dos menores e da família. Como muito dizer sempre, não te ficar ali enquanto fiscalizadores, Claro, analisa também qual é que exatamente o desempenho do governo neste sentido. Para o que está lá na casa, obrigada mais uma vez pela boa disponibilidade, obrigada por ter nos acompanhado. Acabou de esquecer que não estou a voltar dali uma semana, se Deus assim permitir, ficar direito.